agora está fazendo a obra de redentor semelhante, enquanto Ruth está esperando. Porém, já muito logo, como foi ali quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar sua possessão. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. Se apresentou e tomou o livro. Então a intercessão haverá terminado. Quando ele toma o livro, então a intercessão haverá terminado. Porque ele já estará sobre o trono. Já não haverá sangue sobre o propiciatório. Está vendo o trono que ele vai sentar aqui? O trono do juízo, do julgamento. O trono, já não haverá sangue sobre o propiciatório. Então, o que será o juízo? Não deixe você que seja dito um desses dias. Eu creio que ia haver um rapto, e logo você ouvirá a voz responder. Isso está no passado. Deus lhes abençoe, inclinemos nossas cabeças. Né? Então, isso vai acontecer, vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Sexto selo, 84. Sexto selo, no parágrafo 84. O Mombrana nos fala aqui no parágrafo 84 do sexto selo. Logo ele derramou seu sangue, porque foi nosso Redentor parente. O derramou sem reserva. Ele não tinha que fazê-lo, porém o derramou livremente para redimir-nos. Logo subiu ao altar de Deus e ali espera sobre o altar do sacrifício, enquanto Deus tem o livro da redenção em sua mão. Ali está o Cordeiro intercedendo para redimir. Então, como se atreve alguém a dizer que Maria, ou José, ou qualquer outro mortal pode interceder? Não se pode interceder sem sangue. E as pessoas falando que a intercessão está na noiva. Cristo, né, esse povo que diz que acabou a intercessão, fala que Cristo saiu, mas a intercessão está na noiva. Como que a noiva, a mulher, nem Maria podia interceder sem sangue? O único que pode interceder é Ele. Só há um mediador entre Deus e os homens. Creiam na palavra. Não há outro mediador. Isso é mentira. É o diabo querendo tirar vocês desse lugar de misericórdia. Pobre pessoas que não creem que há misericórdia. Pobre pessoas que creem que foram enganadas por Satanás. Enganados pelo inimigo. E hoje estão aí sem misericórdia. Estão aí sem graça, sem nada. Por causa do quê? Porque não pode confiar no que o Mombrana ensina. E ele fala aqui. Não, Senhor. Há um só mediador. Não se pode interceder sem sangue. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Assim diz as Escrituras, e ali o vemos, e ali permanecerá. Esse sexto selo, nós vamos falando que ali o vemos, e ali ele permanecerá. E não só no sexto selo, não. Isso você vai ver aqui, tem muitas mensagens ainda, o Mombrana falando que ele está ali. Creia no Mombrana e não fique com esses homens, não. Diz as Escrituras, e ali o vemos, e ali permanecerá, até que haja sido redimido o último predestinado. Então ele virá, tá vendo? Até quando? Até que seja redimido, e ali permanecerá, até que haja sido redimido o último predestinado. Assim diz o Senhor, irmãos. Então ele virá para reclamar o que tem redimido. Que grande Pai é Ele. Ele só virá para reclamar o que ele tem redimido, pegar o livro, depois que todos forem redimidos pelo sangue. Ah, irmão, mas você tem outra mensagem depois disso aí para provar isso? Tem, irmão, aqui, ó. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Não só isso aqui, mas tem muitas mensagens falando que Cristo está no trono da intercessão. Muitas mensagens. Essa mensagem foi pregada quando? O Cristo identificado em todas as gerações, pregada em 15 de abril. 64, 15 de abril de 64, um ano e pouco depois que os selos foram abertos, no parágrafo 12. Assim nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última que tem um nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo. Quando esse nome foi chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de volta. Redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro,
Ele está sentado à destra de Deus esta noite. Está vendo? Esta noite, 64. E uma banda falando aqui. Ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. Mediador. E uma banda fala na mensagem ali, o intervalo, ele deixa de ser mediador quando ele toma o livro. Se ele tomou o livro em 63, ele não poderia ser mediador aqui em 64, irmãos. Irmãos, vamos crer no assim diz o Senhor, no que o Mombrana ensinou. Ah não, mas ele ensinou aquela, fica aquela. Mas ele falou na mensagem, irmão, na pergunta e resposta, perguntaram para ele, irmão Brana, acabou o tempo, acabou o selo, acabou a era de Laodiceia, você falou que tudo seria revelado depois que acabasse a era, acabou a era de Laodiceia. Ele falou, entendesses-me mal, vocês me entenderam mal, não acabou, a era só acaba quando a noiva sai daqui. Enquanto a noiva estiver aqui na terra, é porque a era de Laodiceia não acabou. O que aconteceu foi que Cristo saiu de dentro da era. Você entende isso? Ele foi expulso como filho de Deus, se manifestou como filho do homem nesta era, em carne humana, não a carne dele mesmo. A carne dele mesmo está lá no trono, né? Como o Mombrana está falando aqui para nós, em 64, a carne dele está no trono. Ele veio através do Espírito Santo em plenitude, usando uma carne humana que foi o irmão Brana. Não que o irmão Brana seja Jesus Cristo encarnado, não, o irmão Brana foi o véu, foi o canal humano por onde o Filho do Homem se manifestou nessa última era, por onde o Filho do Homem se revelou nessa última era, discernindo os corações das pessoas, revelando a palavra completa. O Mombrana tinha um momento que ele nem sabia o que é que ele falava, porque não era ele falando, era Deus em carne humana ali nele, usando a carne humana dele para falar. O Mombrana nem tinha consciência naquele momento do que ele falava, era Deus usando os lábios dele. O Mombrana falava que sentia os lábios mais grossos, né? Formigando, porque não era ele falando, era Deus ali usando a célula do corpo dele, como ele usou o próprio Jesus há 2000 anos atrás. Só que lá era Deus encarnado, hoje não, hoje era Deus em carne humana. Deus usando uma carne humana, profética, né? Mombrana, para se manifestar na forma do Filho do Homem, o Deus profeta, Deus em carne humana. E aqui está, o Mombrana está falando aqui. Ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida, e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isso encerra o livro. Então o Cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono, então ele virá à terra. Eu penso que Deus está vendo aqui? Então, depois que encerra, que o último eleito é salvo, e visto e conhecido por Deus, quando aquela última alma for salva, isso encerra o livro. Então o Cordeiro sai, toma o livro da destra de Deus, ele virá então. Então Jesus virá na sua segunda vinda. Porque as pessoas não compreendem, né? Não podem compreender o ministério desses últimos dias. Não conseguem entender esse ministério. Porque o Mombrana usa a palavra Filho do Homem, né, nessa última era. Nessa última era, foi o Filho do Homem quem se manifestou. Foi o Filho do Homem que manifestou. Só que o Mombrana também usa a palavra a vinda do Filho do Homem para a segunda e terceira vinda dele. O Mombrana usa várias vezes. Então, para você discernir quando é que o Mombrana está falando desta vez aqui, que aconteceu, e quando é que vai ser a segunda vinda, você tem que ter essa revelação, esse conhecimento, de saber quando o Mombrana está falando desta vida que se cumpriu, que é o caso aqui da mensagem hoje, tem se cumprido essa escritura. O Mombrana está falando aqui da promessa de São Lucas 17:30, onde fala, como foi no dia de Ló, no dia de Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O Mombrana fala que isso já se cumpriu. Hoje se cumpriu essa escritura. Está falando dali de São Lucas 17:30. Ali é essa manifestação, que não foi a segunda vinda de Cristo. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco.
que é uma outra heresia também, que fala que Cristo já voltou, em sua segunda vinda. Mas não foi isso. O que aconteceu nessa última era foi o último sinal. Do mesmo modo que veio lá para Abraão. Abraão tinha a promessa de um filho prometido, que era Isaac. Deus prometeu mandar enviar para ele aquele filho. E Abraão viu muitos sinais até a vinda desse filho prometido. Mas o último sinal que Abraão viu foi Deus em carne humana, discernindo o coração de Sara atrás dele, atrás de Deus. Deus discerniu o coração dela em carne humana. Deus estava ali em carne humana, uma forma humana. Antes do filho prometido vir, o Filho do Homem se manifestou ali. E nessa era foi a mesma coisa. A igreja tem essa promessa do Filho prometido, da segunda vinda de Jesus Cristo. E antes de Jesus vir, o Filho do Homem se manifestou entre nós outra vez. Deus em carne humana, usando o irmão Branham dessa vez para se manifestar. Isso está aqui na mensagem. Hoje tem descobrido a Escritura, no parágrafo 46. Mas note aqui, ele disse, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, como aquela atrapalhação onde foi oportuna. E espero que você não falhe em ver isso. Mas as pessoas estão falhando, não estão percebendo que nessa era foi Filho do Homem. Elas pensam que foi Filho de Deus, ainda estão cegas, não perceberam que Deus virou uma esquina nessa última era e deixou de manifestar como Filho de Deus e se manifestou como Filho do Homem novamente, Deus em plenitude corporal, novamente entre nós, usando um homem. Como Filho do Homem, ele sempre usa uma carne humana, somente uma carne humana. Mas as pessoas não percebem isto. Temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu, antes que o filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem, em carne. Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude, Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse, meu Senhor, havia 13 e lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse, meus senhores, falta de revelação, não sabe que nessa era foi Filho do Homem, pensa que foi Filho de Deus novamente, ainda, não perceberam, isso é falta de revelação, não sabe que foi o Filho do Homem nessa última era, grandes pregadores, doutores aí do Brasil e do mundo não sabem disto. Ló viu 2 e disse, meus senhores, falta de revelação, então note o que aconteceu aqui, quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer. Não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje observe o que ele fez, logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, essa promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje essa escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês, se cumpriu essa escritura. São Lucas 7,30, mas isso não foi a segunda vinda de Cristo, isso você percebe no parágrafo 49 dessa mesma mensagem. Mas as pessoas fazem confusão, olha aqui a passagem 49, o parágrafo 49. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministro, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximo estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou esse dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximo estamos da vinda do Filho de Deus, então? Quão parecida é a manifestação das Escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minha irmã, irmãs, estamos no fim. Então, estamos agora perto da vinda dele, a segunda vinda. Não, mas não foi vinda essa aqui. Mas, irmão, quantas vindas que tem? Só 3 vindas. Não tem 4, 5 vindas.
São somente 3 vindas. A primeira vinda ele vem para redimir a sua noiva. A segunda vinda ele vem para buscar a sua noiva. E a terceira ele vem para reinar com sua noiva. Não há outra vinda, irmãos. Não existe outra vinda. Ah, mas não é essa vinda. Mas que vinda que é então? Só tem 3 vindas. O que aconteceu nessa era foi a manifestação do Filho do Homem. Foi o último sinal. É isso que o Romano chama essa manifestação, o último sinal. Agora, como você vai distinguir quando ele está falando dessa manifestação que se cumpriu e da vinda do Filho do Homem nas nuvens? Como que você discerne isso? É simples. Quando ele fala dessa manifestação do Filho do Homem nessa última era, ele sempre traz o cenário de Abraão, de Sodoma e Gomorra, de Ló, ali, Deus em carne humana, discernindo o coração de Sara. É sempre aquele quadro que ele usa. Porque foi ali que Deus manifestou em carne humana como profeta. E quando ele fala filho do homem na segunda vinda, se relacionando, né, a segunda vinda, ele fala sempre como foi nos dias de Noé, que foram salvos poucas pessoas, só 8 pessoas foram salvas. Ele sempre fala Noé, pouca gente, poucas pessoas sendo salvas. Então quando ele fala em Noé, ali Deus não manifestou em carne humana ali na terra naqueles dias. Não foi ali filho do homem. Né? Não foi. Então quando ele falar como foi nos dias de Noé, pouca gente, então você está vendo que ele está falando da segunda vinda, que é nas nuvens, que ainda não se cumpriu, como nós chegaremos daqui a pouco, nós vamos mostrar isso para vocês. Que a segunda vinda será nas nuvens. E que não foi aquela nuvem de anjos ali para o Mombrana, ali em 63. O Mombrana nunca falou que aquilo foi a segunda vinda, jamais o Mombrana falou isso. Isso é heresia, falar que aquilo foi a segunda vinda, aquilo foi a manifestação, né? Foi ali uma aparição ali de Jesus ali, naquela forma, naquela nuvem de anjos, revelando ali para ele os 7 selos. Mas ali não foi a segunda vinda de Cristo, como nós chegaremos daqui a pouco. Agora vamos para a segunda heresia nessa linha. A segunda heresia que temos nessa linha, que crê também que Jesus pegou o livro, só que eles falam que o Cordeiro pegou o livro e entregou para o anjo forte, trazer para a terra, para o Mont Blanc. Eles fazem separação ali do Cordeiro e do anjo forte. Eles falam que o Cordeiro era o filho e o anjo forte é o pai. Esse grupo são chamados de os dualistas da mensagem, que creem que o pai e o filho são 2 pessoas distintas. Eles não conseguem ver que o pai e o filho são a mesma pessoa, que o Cordeiro e o anjo forte são a mesma pessoa, é o mesmo Deus, só mudando o seu ofício. Ali no trono do Pai, ele é o sacerdote, intercedendo pelos erros das pessoas, intercedendo pelos seus eleitos. E ali, quando ele pega o livro, ele se torna o leão, o juiz, o rei. É a mesma pessoa como nós veremos aqui nesse momento. Na mensagem ao intervalo 19. 19 nós lemos o seguinte. Agora, e tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora aqui estava fechado, porém agora está aberto. Ou seja, aqui em Apocalipse 5, o Mombrana leu Apocalipse 5 aqui, anteriormente aqui, então ali o livro estava fechado, até o versículo 7, é claro, né? Agora aqui estava fechado, porém agora está aberto. Já tem sido aberto desde que foi selado. Entraremos nisso à noite, porém agora o livro está aberto. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Aqui era o cordeiro, porém aqui é o leão. A mesma pessoa, você viu aqui? Aqui era o cordeiro. No capítulo 5 de Apocalipse era o cordeiro. E aqui ele é o leão. Ou seja, a mesma pessoa. Não existe 2 pessoas na divindade. O pai e o filho não são 2 pessoas. O pai e o filho são a mesma pessoa. O Mombrana sempre ensinou isso em todas as mensagens. Né? Vamos ler também aqui o intervalo 103. O intervalo 103.
ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer sua reivindicação. Ele tem feito a obra do Redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor parente, mas ainda não havia feito sua reivindicação. Agora vem a cena para reclamar seus direitos. Vejam bem, o que sucede agora, esses são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar, e assim redimi-lo. Porém o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, porém agora vem como um leão. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, seja santo ainda mais. A situação agora tem terminado. Ó irmão, e então o que? Então, e recorde, isto vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora vejam bem, isto é algo que vocês têm que captar. Ele havia estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos, como um cordeiro. Agora ele está tomando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro da ata, do título, e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. O bem, sigamos. Ele vem para abrir os selos e soltar a todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui, nesses 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte no leão. E quando chega a ser o leão, toma o livro que contém seus direitos. Deus o tem retido. Então, quando ele chega a ser um leão, ele toma o livro. Então, quando ele muda ali, ele muda de cordeiro para a mesma pessoa. É o cordeiro e depois se converte no leão, no anjo forte que desce ali em Apocalipse 10. A mesma pessoa, Jesus Cristo. A mesma pessoa. Mas esse povo não pode crer nisso. Né? Eles olham e veem 2 pessoas distintas. O pai e o filho como 2 pessoas. Mas o Rembrandt nos ensina em várias mensagens que são apenas uma pessoa. Vamos aqui no intervalo também, 71. O Rembrandt também nos fala nesse assunto. O intervalo 71, o Rembrandt nos diz. Agora notem que o Redentor tinha que ser um semelhante a nós. Por conseguinte, um anjo não podia tomar esse lugar, nem tampouco um homem tinha que ser um homem, que não houvesse nascido por meio de um ato sexual. Então o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a Virgem. E a verdade é que Jesus não foi judeu nem gentio. Jesus era Deus. Exatamente, seu sangue não veio por um ato sexual, mas foi sangue santo, criado por Deus. Não somos salvos por sangue judeu nem sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus, assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira nem quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele é a única pessoa que há. O pai e o filho são 2 pessoas. Não são 2 pessoas, só tem uma pessoa. Ele é a única pessoa que há. Isso o povo não consegue entender, né, irmãos? Mas os eleitos conseguem captar, revelar. Deus revela para eles. Né? Mas a única pessoa. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu de sua glória e se revelou. Como amo essa poesia que escreveu o irmão Botkriber. Ó, quanto lhe amo. Né? E assim segue aqui nessa linha. Mas é isso que acontece. Né? As pessoas não conseguem crer que o pai e o filho são a mesma pessoa. Também nós podemos ler aqui na mensagem Não Distribuem de Próprio Entendimento, 212, onde Rembrandt nos fala: eu não vejo como Deus e Cristo podiam ser a mesma pessoa, mas eles eram. Eles eram. A Escritura disse, bem, você não pode explicar isso, mas eles eram. Meu Pai em mim, não sou eu que faço as obras, é meu Pai em mim. Se eu não faço as obras, então isso mostra que eu não sou dele, mas se eu faço suas obras, então ele testifica, ele mesmo, que eu sou dele. Eu não vejo como Deus e Cristo podiam ser a mesma pessoa, mas eles eram a mesma pessoa. Também na mensagem, os ungidos, né? Os ungidos, no parágrafo 55, como Rembrandt fala: eu estava conversando com um cavalheiro há não muito tempo atrás, um erudito cristão e cavalheiro. Ele disse, senhor Brana, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus.
Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isso, você está perdido. Jesus disse, a menos que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Você não crê que Jesus é Ele, é Deus. Vocês morrerão em vossos pecados, porque isso é pecado, é incredulidade, é não crer no que Jesus falou. Jesus é